Olá, um excelente dia para você. Faça do seu dia um dia excelente. Viva na intensidade, não procrastine, cuide do seu tempo, que é o teu bem mais precioso. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Quanto mais tempo passa, menos tempo de vida a gente tem. Então isso é o nosso bem mais precioso. A gente não pode deixar ele se esvair pelos vãos dos nossos dedos. Deus nos dá a cada dia a oportunidade de sermos melhores, de transformar a nossa mente para que a gente possa experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade dele para nós. Beijo grande. Oi, Lourdes. Beijo, Ali. Tudo bem? Um bom dia para vocês. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. Ai, que delícia, né? Vamos aprender com o Senhor, vamos entrar, né? Entronizar nessa palavra para que a nossa mente seja transformada por ela, que a gente possa ter um coração humilde para receber a palavra de Deus como verdade e abandonar as nossas próprias verdades, né? Os nossos sofismas e viver aquilo que Deus é em nós, né? Diz assim no 16, né, de Provérbios: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, né? Então, tudo a nossa vida, se a gente colocar nas mãos dele, por primeiro, né? Tudo vai bem, porque a gente tem aquele hábito de fazer tudo, esgotar todas as nossas forças, de hora que a gente não tem mais o que fazer, aí a gente fala, agora tá na mão de Deus, não é assim? Isso tem que ser a nossa primeira atitude, colocar diante do Senhor, colocar diante de Deus aquilo que está no nosso coração, aquilo que é desejo nosso, aquilo que a gente precisa fazer, pedir, acessar essa sabedoria dele para que a gente conduza aquilo que precisa ser feito da melhor forma, né? E não tem erro, porque Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele sabe o melhor caminho para a gente andar, né? Todos os caminhos do homem, ó, falando em caminho, né? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Só isso mesmo que a gente está falando. Confiar nele a ponto de entregar tudo para ele, antes de executar, antes de fazer, pedir ao nosso conselheiro ali qual é a melhor direção que eu devo tomar, né? E não tem como pensar, mas eu esqueço de fazer isso, né? Não tenho o hábito de fazer isso, ou não creio, né, que isso vá resolver alguma coisa. O primeiro passo para a gente confiar em alguém é conhecer essa pessoa, não é assim? Você só dorme do lado do passageiro quando você conhece o motorista. Então a gente precisa conhecer a Deus. Quanto mais você vai conhecendo a Ele, mais você vai aprendendo a confiar, mais você vai vendo a ação dele no nosso dia a dia, todos os dias. Oi, Ana. Bom dia, Ana. Todos os dias. Então, confia ao Senhor, aqui escrito Senhor com todas as letras maiúsculas, se referindo a Deus, ao nosso Senhor. As tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. No 4, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante, abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. Justamente por isso, né? Como a gente estava falando desde o início, é necessário um coração humilde para a gente aprender. A arrogância afasta aquilo que é certo da pessoa. Ela não tem a condição de ser transformada, né? A palavra fala em outras ocasiões aqui que Deus resiste a esses soberbos e dá graça aos humildes, porque os soberbos, aqueles que já estão cheios de si, não tem mais capacidade de aprender. Eles já acham que sabe tudo, não é assim? As crianças, elas absorvem rapidamente tudo aquilo que elas aprendem, porque elas têm o coração aberto para receber, para compreender, né? Porque elas veem no outro uma autoridade, algo que tem ali a acrescentar na vida delas. Jesus falou que nós devemos ser como crianças, não só na capacidade de aprender, mas na capacidade de confiar no Pai, né? E descansar. A criança não se preocupa com boletos, né? Ela descansa no Senhor.
pela misericórdia, eu acho que pulei um aqui, vou ler de novo o 5, né? Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo amor do Senhor os homens evitam o mal. Essa palavra culpa, isso aqui é um câncer na vida da gente, né? Não a culpa assim, cometi um crime hediondo, né? Estou me sentindo culpado. A culpa de qualquer coisa. Não sei se você já passou isso na sua vida, né? Depois você comenta, deixa aqui nos comentários. Quero ver se foi só eu, né? Culpa, sabe aquela acusação de que deveria ter feito desse jeito, deveria não ter feito, e se eu fosse por ali, e agora eu fiz isso, deu errado, e aquela condenação o tempo todo. Eu convivi com isso a minha vida, boa parte da minha vida, quase toda ela, eu convivi com esse sentimento de culpa, né? De achar que eu não era suficiente para as situações, para resolver aquilo que estava diante de mim. A insegurança, a indecisão sempre fez parte da minha vida, porque dentro de mim tinha um sentimento de que eu não era capaz, né? Um sentimento de inferioridade, e essa inferioridade, cada vez que eu ousava tomar alguma decisão, vinha a acusação: você não faz nada direito, né? Não, deveria ter deixado outra pessoa fazer, agora deu tudo errado, a culpa é tua, a culpa é tua, a culpa é tua, né? Ouvi quantas vezes isso, até culpa de coisas que nem era minha. Às vezes eu ia na igreja, ouvia a mensagem do Senhor e saía de lá cheia de culpa, achando que tudo aquilo era para mim, porque eu era tudo de ruim que podia ter na terra. Um sentimento horrível de acusação, uma vozinha interior falando para você que você é menos do que aquilo que você é. Isso é terrível, né? Eu disse essa palavra, né, que isso é um câncer na vida da gente, porque eu creio isso, né? Deus me mostrou isso, que isso faz crescer nódulos dentro de você, né? Aquelas bolas de amargura, de dor, de autopunição, né? E quando a gente se livra desse sentimento, esses nódulos se dissipam, né? Eu estou vivendo isso na minha vida, nesse momento. Um dia ainda quero falar mais sobre isso, mas eu estou vendo a cura acontecendo cada dia na minha vida, cada dia, e no meu físico, consequentemente, porque eu tenho me livrado desse sentimento, dessas acusações de dentro de mim, porque nós somos livres e nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e a decisão que você tomou hoje, ontem, antes de ontem, no passado, foi com base naquilo que você era, naquilo que você tinha de condições de fazer. Então não se culpe, não se culpe. E essa palavra aqui, pela misericórdia, olha, misericórdia é aquele amor incondicional, aquele amor que acolhe, né? Que se compadece, que se coloca na condição do outro. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Quando você vê assim, quando você tem misericórdia de você mesmo, né? Coloca assim diante do Senhor: Senhor, eu sei que eu sou amada, né? Eu fiz isso, eu considero isso como errado, né? Mas eu fiz com aquilo que eu tinha condições de realizar. Então eu recebo o teu perdão, porque é mais do que a gente, né, colocar diante do Senhor, pedir perdão. Às vezes você não fez nada, aquilo não era nenhuma culpa em si, mas você tem aquele sentimento de culpa dentro de você. Coloque diante do Senhor: Senhor, eu recebo o teu perdão, porque tem uma palavra que diz que bendito é aquele a quem Deus não imputa pecado. Deus falou isso para Davi lá no Salmo, Paulo repetiu isso em Romanos. Então bendito é o homem cujo Deus não imputa pecado, porque o Espírito dele habita dentro de você, e ele te ama, ele te ama. A gente se sentir amado é o maior antídoto contra esse sentimento horrível da acusação. A Ana está falando ali: acontece comigo, fico sempre na dúvida se deveria ter feito assim, o caminho seria diferente, mas não podemos voltar atrás. Isso consome a alegria da gente, Ana, né? Receba o perdão do Senhor, receba o amor dele sobre a tua vida,
porque você fez o que você tinha condições de fazer com aquilo que estava dentro de você, né? O Cortella tem uma frase tão bonita, né? Não sei se eu vou conseguir repetir, porque ele é cheio dos trocadilhos, mas ele fala assim, que faça o seu melhor com aquilo que você tem, né? Para que depois você possa ter mais e fazer melhor ainda, alguma coisa assim. Depois quem lembrar da frase, coloca nos comentários da live, olha que a gente encerrar aqui, porque é uma frase muito interessante, muito linda, muito verdadeira. A gente faz o nosso melhor com aquilo que a gente é, ninguém erra intencionalmente, ninguém vai pelo caminho errado intencionalmente. Se você olhar lá atrás as decisões que você tomou, foi com base naquilo que você estava sentindo e foi o melhor para a tua vida. A gente não se auto-sabota assim conscientemente, né? A gente não escolhe um caminho errado porque quer, nós não somos masoquistas, né? A gente ama, a gente faz aquilo que está no nosso alcance, com aquilo que tinha dentro de nós, com aquilo que a gente entendeu ser o melhor para nós. Então não há culpa, não há condenação sobre você, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está lá em Romanos. Eu preciso ler de novo aqui o Novo Testamento, né? Eu tenho ficado preso no Antigo Testamento faz bastante tempo, mas tem palavras preciosas em toda a Bíblia, mas eu já estou tendo dificuldade de lembrar aonde estão os versículos, né? Mas achei aqui, ó, Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, né? Então, nós estamos vivendo em Jesus. Ele habita em nós através do Espírito Santo. Ele falou assim, ó, eu vou para o Pai, mas não vou te deixar órfãos, vou deixar com você o Espírito, o Paráclito, né, o Consolador de mim, ele falou, né, da parte de mim. Então você não está sozinho, você não está sozinho. E ele diz que quem está em Jesus, nenhuma condenação há para nós, porque esse Espírito é quem nos guia, é quem nos direciona, e Deus, com o teu amor, com o imenso amor que Ele tem por nós, Ele nos guia de acordo com aquilo que a gente é. Deus nunca vai cobrar de você aquilo que você não tem capacidade ainda de fazer. Então Ele permite, Ele deixa você seguir por alguns caminhos que lá na frente às vezes vai ser até uma escolha ruim, né? Vamos dizer assim. Mas tem uma outra palavra que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Então a gente não tem com o que se preocupar, porque se Deus permitiu que a gente tomasse determinados caminhos, é porque Ele sabe que o fruto de justiça daquilo que você ia caminhar ali, ia trazer o melhor para a tua vida, porque Ele te ama, né? Se for algum caminho que vai te levar à condenação, Ele vai te livrar disso, Ele vai de alguma forma te impedir que você caia num precipício. Mas se você tomou aquela decisão, ainda que não tenha sido a melhor aos teus olhos, pode ter certeza absoluta que ela cooperou para o teu bem, né? Então descansa nele e rejeite todos esses pensamentos que não provém do Senhor, porque Ele não nos acusa. Essa palavra guarda no teu coração. Deus não te acusa de nada. De nada. O teu Criador, aquele que te formou, aquele que conhece quantos fios tem aí na tua cabeça, Ele era o único que teria alguma autoridade para te cobrar alguma coisa, né? E Ele não te cobra nada. Ele te fez livre para viver, livre para tomar as decisões e livre para andar pelos caminhos que está aí no teu coração. Se a gente busca nele a sabedoria, Ele vai te indicar. Mas se por algum motivo a gente andou ali, né, por conta dos nossos próprios sentimentos, Ele ainda assim vai andar com você por esse caminho, porque Ele te ama. Então tudo aquilo que a gente fez na nossa vida, Deus estava conosco. Ele nunca se apartou de nós em nenhum momento. Ele nos guiou, nos conduziu em todas as nossas escolhas para que tudo aquilo que a gente vivesse cooperasse para o nosso bem, porque
Ele te ama. Isso precisa ser muito claro dentro de nós, né? Onde que está lá, né? Como aqui no versículo 6, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Então aqui ele já está dizendo, né? A misericórdia é a verdade. Quando essa misericórdia, esse amor de Deus entra no nosso coração, a gente se liberta da culpa, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. É só essa consciência que você teve, né? De que eu cometi um deslize, fiz algo que eu não deveria ter feito. Só essa consciência já trouxe transformação para a tua vida, que é o arrependimento. Arrependimento é metanoia, mudança de mente, diferentemente de remorso, que você só se arrepende porque não deu do jeito que você, não aconteceu do jeito que você queria que acontecesse. Então tá tudo bem. Então quando entra essa misericórdia, a verdade, a culpa é expiada, ela vai embora, né? E aí continua ali no versículo: e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. O temor do Senhor é aquela reverência a Deus, que a gente já falou bastante. Então, quanto mais reverência ao Senhor, quanto mais a gente se aproxima dele, mais ele nos evita o mal na nossa vida, né? É todo um processo. E Deus nos conhece, Ele nos ama e Ele nos conduz por esse processo. Então, tá tudo bem, né? Nós estamos nas mãos dele. No 7, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, ele reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, né? Olha, eu acho lindo isso, eu nunca tinha atentado para a repetição que há dentro de cada capítulo. Deu uma pausinha aqui na internet, mas já voltou. E ele vai repetindo de palavras diferentes, de jeito diferente, para que a gente compreenda isso como verdade dentro de nós. Às vezes a gente precisa ouvir de outro jeito, de outra forma, através de outra pessoa, né? E é assim a vida da gente. Deus nos conhece, por isso que Ele trata a gente assim, né? Ele te ama, Ele te conhece, Ele guia os teus caminhos, os teus passos. Se você entregou a sua vida nas mãos dele, fica tranquilo, descansa. O coração, vou repetir o 9 aqui, né? O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar, não transgrida, pois a sua boca, né? Falando, quando você receber a autoridade, não transgrida, não julgue além daquilo que deve, né? Daquilo que é certo, daquilo que é justo. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Abra sua mão, obra. Agora não é óculos o problema, né? Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Aquelas balanças antigas, sabe? Que eles tinham aqueles pezinhos de meio quilo, 250 gramas, 10 gramas, e assim eles iam colocando de um lado para pesar o alimento que estava do outro, né? Ou o ouro, ou a prata, ou o que a pessoa estava comprando. E aí ele fala da justiça. Até isso, ele fala assim, olha, aqueles pezinhos que estão ali dentro daquela bolsa, que você vai usar como referência de medida, são obras minhas, né? Eu sei que aquilo ali, o quanto tem de peso em cada coisa que está ali, né? Como a gente leu no capítulo anterior, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então a gente precisa cuidar desse caráter nosso, do que você é quando ninguém está olhando. É isso que Deus sonda, né? A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são uns mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como nuvem que traz chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Né? Já ouvimos quantas vezes isso, essa contraposição de palavras, né, entre a sabedoria e a prudência. Onde há sabedoria, precisa haver também a prudência.
Você parar primeiro, antes de agir, colocar diante do Senhor aquela decisão que você precisa tomar. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. É muito forte esse versículo. Grife ele aí na sua Bíblia, né? 16, 18 de Provérbio. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato é a sua estultícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo, né? A palavra doce, ela tem o poder de curar a alma doente, né? 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. O homem depravado cava o mal. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro, e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios, o executa. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça, né? Quando você chegar lá na sua velhice e olhou para trás e viu que seguiu por uma justiça, né? Essa é a sua coroa de honra. É isso que está falando esse versículo. Lindo, né? Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Lindo isso. Meu Deus, tem que grifar tudo, né? Melhor é o longânimo, aquele que tem paciência, aquele que age com a prudência, do que o herói de guerra, sai matando todo mundo, né? E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Maravilhoso Deus, né? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigada pelo teu amor sobre as nossas vidas, obrigado pelo teu cuidado sobre nós todos os dias. Guia os nossos caminhos, Senhor, nessa prudência, ajuda-nos a ser longânimos, a ter paciência, a buscar no Senhor as direções de cada decisão que nós tomarmos no dia de hoje. É o nosso pão de cada dia, Senhor. Que a gente viva com intensidade, com intencionalidade o dia de hoje, sabendo que ele é um presente que o Senhor nos deu. Que o Senhor seja honrado e glorificado em cada uma das nossas ações. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente seu dia e até amanhã, né? Estaremos aqui de novo, se Deus quiser, às 6h16. Compartilhe, gente, compartilhe com mais alguém. Se você lembrou de alguém enquanto a gente estava lendo aqui, compartilhe, não custa nada, né? A decisão de ouvir, de aprender, de entender, de buscar a palavra do Senhor é da pessoa, mas a palavra doce pode trazer cura. Às vezes uma palavra doce sua pode ser o que a pessoa está esperando no dia de hoje, né? Que a gente possa espalhar o amor do Senhor por onde a gente for. Beijo, até amanhã.